Olá pessoal, bem-vindo à nossa videoaula de hoje, na nossa sala de aula virtual. Espero que estejam todos bem, então bem-vindos. Escolham uma carteira, sentem-se e fiquem à vontade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o LocalDB. O que é o LocalDB? Pessoal, se a gente for aqui na página, na documentação oficial da Microsoft, a gente vai ler sobre ele. Interessante, pessoal. Já está na hora da gente começar a olhar um pouco mais a documentação. A documentação dos produtos, especialmente da Microsoft, que é o foco do nosso estudo, é bem discriminada, a maioria dela está em português, então a gente pode sanar todas as nossas dúvidas nessa documentação. Então, olhando para aqui para a tela que a gente tem nesse momento, a gente tem aí alguma definição sobre o LocalDB, essa documentação aqui da data de 17 de abril de 2019. Está falando que a gente tem 9 minutos para ler, mas a gente não precisa ler toda a página não. A gente vai se concentrar somente nesse princípio aqui, ó, que fala sobre o LocalDB. Aqui ele está falando que o LocalDB é voltado para desenvolvedores e ele está disponível no SQL Server Express Advanced Services. Pessoal, no Visual Studio o LocalDB já vem instalado. O LocalDB é um banco de dados que vem disponível para os desenvolvedores. Qual que é a ideia principal? Quando a gente está desenvolvendo algum produto, algum site, algum programa que faça acesso a banco de dados, às vezes, aliás, muitas vezes, a gente precisa ter um servidor de banco de dados instalado. A instalação de um servidor de banco de dados não é um processo trivial, às vezes é difícil, às vezes a gente precisa mexer em configuração de acesso, às vezes a nossa máquina não comporta ter um servidor de banco de dados instalado. Então, nesse caso, a Microsoft preparou para a gente, que é uma versão de desenvolvedor, uma pequena parte do SQL Server que a gente consegue utilizar para fazer as nossas aplicações e testar nossas aplicações. Mais tarde, quando a gente for fazer o deploy, aspas aí, pessoal, deploy quando a gente for colocar a nossa aplicação em produção, fecha aspas. Então, quando a gente for fazer esse processo que é mais moroso, então tem mais profissionais envolvidos, então nesse caso vai ter um servidor de banco de dados, a gente altera só a string de conexão desse servidor de banco de dados para a nossa aplicação poder acessar esse banco de dados e aí resolve nosso problema. Mas enquanto a gente está desenvolvendo, a gente não necessariamente precisa de um servidor de banco de dados. No nosso caso aqui, como eu entendo que talvez as nossas máquinas não tenham a condição de ter um servidor de banco de dados instalado nela, por questão de memória, questão de processamento e outras questões, a gente vai utilizar aqui o LocalDB na nossa aplicação, agora que a gente vai começar a trabalhar com banco de dados. Então, dito isto, está aqui, quem quiser olhar a documentação, é vasta, tem muita coisa, então vocês fiquem à vontade para olhar. Vamos para o Visual Studio, voltando aqui no Visual Studio, a gente tem aqui o Visual Studio, por enquanto não tem nenhum projeto, nada aberto. O que a gente vai fazer para aprender a usar o LocalDB? A gente vai criar uma aplicação aqui, do tipo ASP.NET.MVC. Essa aplicação aqui, pessoal, eu vou chamar ela de Database, mas quem quiser mudar o nome, pode ficar à vontade. Então, tem criado aqui a aplicação chamada Database, ele já vai falando que eu já tenho aqui um projeto com esse nome. Então, no meu caso, pessoal, eu vou colocar aqui um underline na frente, mas de vocês, no caso, vocês não precisam, se vocês não tiverem nenhuma aplicação com esse nome, vai passar. Então, eu vou selecionar aqui o MVC, vou dar um OK, ele vai carregar aqui. Nesse momento, vou dar uma pausa no vídeo, que ele demora um pouquinho para carregar, que minha máquina também não é tão boa assim. Então, bom, já carregou, já abriu aqui a nossa aplicação em ASP.NET MVC. Vamos fazer uma leve aula aqui de como a gente opera o LocalDB. Então, aqui na abinha de View, a gente vai selecionar aqui o SQL Server Object Explorer. Pronto, ele vai abrir aqui do lado para mim. Então, aqui a gente tem uma pequena instância, um pequeno servidor do banco de dados SQL Server que vai servir para a gente poder fazer as nossas aplicações. Eu vou selecionar aqui, o meu veio com 2, não necessariamente precisa de 2, mas eu vou selecionar esse LocalDB aqui, Projects V12. Se a gente expandir aqui, ó, a gente vai ver que
Bom, no meu caso eu já tinha aqui um LojaDB. Então como é que a gente faz para acessar aqui o nosso local DB? A gente vai em View aqui, seleciona SQL Server Object Explorer. Ele vai abrir aqui. Aqui, pessoal, tá vendo SQL Server aqui? O meu já veio até selecionado, de vocês provavelmente também vai estar selecionado. A gente expande aqui. Se tiver agrupado aqui, a gente expande o database, vai aparecer só o System Database aqui. No nosso caso, a gente vai criar um banco de dados novo. Então, vem botão direito em cima, add new database, ou adicionar do novo banco de dados, caso tivesse o Visual Studio em português. Nosso banco de dados vai se chamar LojaDB. Deu o nome aqui do database, selecionou OK. Bom, se a gente expandir aqui, ó, a gente percebe que a gente tem todos os objetos aqui de banco de dados. Como que a gente pode fazer aqui para selecionar os bancos de dados específicos que a gente tem? Aliás, os objetos de banco de dados específicos que a gente tem. A gente tem aqui a questão de tabelas, tem as visões, que é o caso que vocês vão ver na aula de banco de dados. No nosso caso, a gente precisa só disso e a gente vai fazer um teste aqui de criação de uma simples tabela. Se a gente clicar com o botão direito em cima do banco de dados LojaDB, a gente vem aqui, ó, New Query, vai abrir uma janela do nosso lado direito aqui, que a gente pode escrever comandos SQL. Nesse caso, a gente vai rodar o script que está na documentação de vocês, da criação de uma tabela chamada produtos. Bom, então eu acabei de digitar aqui o nosso comando de criação da tabela produtos. Uma vez que a gente digitou o comando aqui, tem aqui um botãozinho em verde aqui no canto superior esquerdo, com a alcunha de execute. A gente clica em cima dele para executar o nosso comando. Beleza, pessoal, a gente criou a nossa tabela. Se a gente olhar aqui dentro das tabelas, vou dar um refresh aqui só para aparecer. Pronto, tá lá, nossa tabela de produtos criados. Então, pessoal, esse aqui, ó, é um servidor de banco de dados bem pequeno, com menos recursos, mas é que ele serve para a gente desenvolver as nossas aplicações que tem alguma integração com o banco de dados. Normalmente, dá para a gente usar tranquilo. Então, esse foi o primeiro projeto aqui de utilizando o LocalDB. Interessante, pessoal. Lembra que eu acho que eu não toquei nesse assunto a respeito das strings de conexão. A string de conexão a gente vai precisar para usar nossa aplicação em ASP.NET MVC e fazer com que ela se conecte no nosso servidor de banco de dados. No caso, esse servidor que a gente criou aqui. Aqui no LocalDB existe uma possibilidade de a gente olhar mais simples a nossa string de conexão. A gente vai usar depois, mas vamos aproveitar que a gente já está aqui e já vamos dar uma olhada. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, no LocalDB, que é o nome do servidor, vier em propriedades, ele vai abrir aqui, ó, uma seção com as propriedades da instância do banco de dados. Se a gente subir aqui, ó, mexer na barrinha de rolagem aqui, lá nas primeiras opções, a gente vai ver que tem um carinha aqui chamado Connection String. Nesse Connection String a gente tem aqui, ó, ou seja, o caminho que a gente tem para acessar o nosso banco de dados. Isso aqui a gente vai precisar para conectar na nossa instância de SQL Server através das nossas aplicações definidas no ASP.NET MVC. Então, vamos lembrar disso daqui, que a gente vai usar isso daqui. Bom, pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado pela companhia nesse dia frio aqui em Batatais. Estou gravando essa aula no dia 24 de maio de 2020. Hoje está 12 graus aqui, é um domingo. Muito obrigado pela essa companhia. Até a próxima.